ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã em que nós nos reunimos neste domingo para adorar ao Senhor, nessa abençoada escola dominical, onde nós estaremos estudando a lição de número 11, uma lição muito abençoadora para as nossas vidas. Levamos a Deus uma palavra de oração e na sequência estaremos cantando os hinos congregacionais da harpa cristã. Eterno e soberano Pai celestial, Deus em cuja presença nós estamos nesta manhã para lhe adorar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Pai, agrada-te, Senhor, de abençoar o teu povo neste dia, derramando as mais copiosas bênçãos celestiais. Pai querido, nós estamos reunidos para aprender mais uma vez a tua palavra. É um momento único, digno, Senhor, para as nossas vidas. Usa o professor nesta manhã, os que vão ainda louvar o teu nome nesse momento, Senhor. Aceita o nosso culto de adoração a ti. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino 18 da harpa cristã. Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador.
é amor, com ofertas, obras mortas, sacrifícios sem valor. Enganado pensa o homem propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama e roga em seu favor. A supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra ao triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Luta nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos estudando nesta manhã a lição de número 11, compromissados com a evangelização. O nosso texto áureo está escrito em Romanos capítulo 1 e o versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E a nossa verdade prática, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Nesta manhã, o professor Tiago Bergonce vai estar atingindo alguns objetivos, que é mostrar que a evangelização é uma prioridade dos nossos crentes, dos crentes pentecostais, né? Enfatizar também que Jesus morreu para salvar a todos os seres humanos, todos. E argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Oremos ao Senhor, também lembrando de todas as necessidades de orações que se fizerem necessárias. Eterno e soberano Pai Celestial, neste momento, Senhor, onde iremos aprender a Tua Palavra, pedimos a Tua bênção em favor de todos aqueles que manifestaram, Senhor, as suas necessidades, aqueles que se encontram hospitalizados, aqueles que se encontram enfermos, abatidos pelas enfermidades. Senhor, entra com a providência, dando respostas de oração. Pai, agora neste momento, usa o Teu servo, irmão Tiago, nas Tuas mãos e fala conosco. É a oração que nós fazemos, Pai, agradecidos, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A paz do Senhor, igreja. É com muita alegria que nós viemos, gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de separarmos um tempo para meditarmos na Sua palavra. Estamos aqui nessa manhã, levando até a tua casa essa transmissão. Então aí do teu lar, receba essa mensagem que o Senhor com certeza vai falar com a tua vida. Se porventura você recebeu esse link de algum conhecido, algum parente, amigo, e nesse momento chegou o convite para você assistir essa transmissão. Fica conosco até o fim, com certeza Deus vai falar com você, com a tua vida,
Deus tem uma palavra de bênção para as nossas vidas. Estamos na lição, irmãos, aqui compromissados com a evangelização. Já estamos quase encerrando o nosso trimestre, passamos por vários temas, muitos foram os temas trabalhados. Nós temos visto sobre a questão do Pentecoste, o pentecostalismo. Já passamos sobre os temas do Espírito Santo, vimos sobre os dons espirituais, e nessa manhã não é diferente, vamos trabalhar aqui com a evangelização, trabalhar com o Evangelho. Já foi lido aqui o texto áureo. Para nós ganharmos tempo, vamos direto aqui para a nossa leitura bíblica em classe, que você pode acompanhar aí do seu lar. Está lá no livro de Marcos, no capítulo 16, do verso 14 ao 20, que diz o seguinte, verso 14: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Glória a Deus por essa mensagem. Aqui, para nós entendermos um pouco desse contexto, então Jesus já havia ressuscitado. Jesus, ele já havia em alguns momentos aparecido para alguns discípulos em particular, né, para Maria, para outras mulheres que acompanharam durante a visita, e Jesus já tinha se apresentado muitas das vezes, mas chegou o momento, o texto nos diz, finalmente apareceu aos 11, então todos estavam reunidos, e Jesus chega até os 11 discípulos, né, e ele traz a todos eles a prova de que houve a ressurreição. É a primeira vez que todos os discípulos estavam vendo Jesus ressuscitado, e o Jesus ressuscitado é o ponto fundamental do Evangelho. A gente vai estudar o Evangelho, o principal Evangelho, ele tem o Cristo que morreu na cruz, mas tem o Cristo ressuscitado, e esse Cristo, ele se revelou, não só antes no seu ministério, mas também após a sua ressurreição, ele apareceu, pessoas comprovaram, né, a ressurreição de Cristo. E nesse contexto, o que Jesus vem trazer também para nós? Ele reúne todos os discípulos, se revelam, todos eles confirmam a ressurreição de Cristo, e principalmente, nesse momento, Jesus vai passar pouco tempo com eles após a sua ressurreição, e esse momento é muito valioso para que Jesus passe as últimas instruções, as últimas recomendações, e aqui está a missão principal que Jesus está trazendo aos seus discípulos. Ele está dando uma ordem, ide, né, um imperativo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse é o evangelho de Cristo, o evangelho de Jesus, o Cristo que ressuscitou. Aqui nós vemos que essa mensagem, esse ide, ela é acompanhada de alguns sinais. É promessa de Jesus que eles iriam até o mundo levar o evangelho, mas também os sinais seguirão, iriam segui-los, né? Então os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então nós vemos, irmãos, que o propósito dos sinais é a evangelização. Muitas das vezes Deus opera maravilhas, milagres, curas, mas tem um propósito para isso.
o propósito é a evangelização, é que o nome do Senhor seja conhecido nas cidades, em todos os países, em todas as nações. O que antes era muito restrito ao povo judeu, né, ao povo israelita, foi algo que todos nós pudemos, né, contemplar e ver sinais, maravilhas. Eu acredito que no teu lar, na tua casa, você já viu alguns sinais, alguns milagres que o Senhor tem operado. Nós vemos ali na Bíblia também, tem um certo contexto que João ele envia alguns dos seus discípulos até Jesus e para fazer uma pergunta. João Batista, ele estava com dúvida se realmente Jesus era aquele que havia de vir, o prometido, o Messias. E Jesus, lá no livro de Mateus 11:5, ele dá uma resposta. Olha, retorne para João e responda da seguinte forma. Mateus 11:5: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Então aqui está um sinal de confirmação. Jesus, ele veio até esse mundo, operou milagres e maravilhas, mas também ele estava confirmando uma profecia, que se nós formos lá para o livro de Isaías, aí com a tua Bíblia, você pode confirmar lá no livro de Isaías, capítulo 35, versículo 5, tem a profecia que diz: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. E Jesus veio e cumpriu essa profecia, cumpriu a promessa. Então os sinais que Jesus fazia também era uma forma de cumprimento de uma profecia, cumprimento, né? Então a vida do crente, ela também passa por dificuldades, por lutas, mas juntamente com tudo isso, o crente ele vê o que? Sinais, confirmação da palavra, que vai edificar a nossa fé, né? Então aqui nós vemos que sinais, eles acompanham o verdadeiro e autêntico evangelho do nosso Senhor. Agora, se nós pararmos para pensar, tem muitas pessoas que procuram, né, sempre estar acompanhando os sinais, mas nem sempre isso significa um encontro com Deus, porque muitos às vezes podem estar buscando apenas o milagre, mas não estão dispostos a uma mudança de vida, a um arrependimento. Onde que nós podemos ver isso lá na Bíblia? Se você quiser acompanhar comigo, vamos em Mateus capítulo 11, versículo 20. Aqui o próprio Jesus dizendo, ele fala da seguinte forma: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido. Jesus dizendo: e tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. O próprio Jesus falando. Jesus esteve, passou por aquelas terras, operou milagres e maravilhas, só que muitos não aceitaram. Mesmo assim, muitos não decidiram se converter e mudar de vida, né? Então o próprio Jesus nos mostra que é a nossa obrigação levar o evangelho da forma que ele é, sem nenhuma modificação, sem nenhuma inovação, mas principalmente levar a palavra e sabendo que a decisão pertence ao homem. O homem tem que se decidir. Muitas vezes Deus vai operar sinais e maravilhas, confirmando a sua palavra, confirmando o evangelho, mas vai da pessoa também aceitá-lo, né? Então tem essa passagem que o próprio Jesus, né? Uma outra passagem que revelam bem uma característica do ser humano, né? A gente pensa que às vezes um grande milagre é o suficiente, quem sabe, para a conversão de muitas pessoas. Todos lembram da passagem na Bíblia, a própria ressurreição de Lázaro. Se vocês darem uma olhada nos evangelhos, vão ver que esse tema é tratado de uma forma tão específica, de uma forma ali tão retratado uma forma bem detalhada,
né, todo esse contexto da ressurreição de Lázaro. Só que se você analisar lá no livro de João, capítulo 11, versículo 45, lá fala o seguinte, olha, depois que Jesus havia ressuscitado Lázaro, imagina quantas pessoas que não estavam, que multidão, né? Imagina quantos curiosos, sempre quando acontece alguma coisa assim, né, num vilarejo, numa cidade, muita gente se reúne, é um fato ali, né, e aparece, e Jesus chegou, foi, né, ao encontro de Lázaro, todo mundo, aquela cena, contemplou Lázaro saindo da sepultura, sendo tiradas as amarras, né, ele sendo solto, sendo livre. E a Bíblia diz lá em João capítulo 11, versículo 45, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. A palavra não fala todos, a palavra diz muitos, né? Com certeza, muitos creram. Porém, ainda teve pessoas que voltaram atrás e mesmo vendo o milagre ao vivo, irmãos, não foi gravado, não foi YouTube, né? Foi ao vivo, o milagre da ressurreição. Muitos ainda não creram em Jesus. Então, a promessa do Evangelho, ela vem acompanhada de sinais, de prodígios e maravilhas, né? Mas sempre cabe ao homem a decisão de escolher por Cristo, de escolher uma nova vida, de escolher viver, né, um novo tempo com Cristo. Nós vamos entrar aqui no tópico 1, que fala sobre a evangelização. Entraremos no conceito do que é o evangelho propriamente dito, né? O que nós podemos entender nesse conceito. Aqui diz o seguinte: o evangelho não é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte. Essa questão de vida ou morte, nós podemos ver aqui no próprio texto da leitura bíblica em classe, que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aqui já tem, né, em outras partes da Bíblia já tem palavras que confirmam que existe uma sentença para o pecado, para a vida de pecado, existe uma sentença. E é uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador, e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Então toda a igreja está envolvida nessa missão, que é proclamar o Evangelho. Evangelho, essa palavra vem de duas palavras gregas, advérbio, bem, e angélia, que significa mensagem, notícia, novas. Assim, a palavra euangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Então a palavra, por si só, evangelho, na sua tradução, ela quer dizer boas notícias, né? Aquela notícia que você às vezes é surpreendido, você é surpreendido com a boa notícia. E um exemplo que nós podemos trazer inclusive lá do Antigo Testamento, né? Podemos ir lá para a Bíblia. Vamos acompanhar a leitura aqui em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 5, o versículo 1. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. Olha só o exemplo de uma boa notícia. A gente vai fazer um contraponto, né, um paralelo aqui também com o Evangelho, mas só para a gente entender a natureza do homem, como que ele reage, né, diante de uma mensagem. A Bíblia diz no versículo 1, capítulo 5 do livro 2 Reis: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Vamos para o versículo 3. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ou seja, tinha uma serva na casa de Naamã,
um homem, né, de muitas qualidades, de muito status na sociedade, porém a Bíblia diz que ele era leproso. Porém ele tinha em sua casa uma serva, né? Ela foi trazida da nação de Israel e foi trazida para a casa de Naamã para servi-lo, né, para trabalhar para Naamã. E mesmo assim, vivendo naquela situação em servidão, ela trouxe uma boa nova para aquele lar, que mudou a história daquela família. Então essa menina, esta serva, né, a Bíblia diz, ela não cita o nome, né, mas diz que ela era ainda uma menina, estava a serviço de Naamã. Ela disse: olha, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta, que está lá em Samaria, da terra de onde eu venho, ele o restauraria da sua lepra. A Bíblia compara a lepra ao pecado. A lepra era uma doença que matava a pessoa aos poucos, né? A pessoa, ela via sua morte dia após dia, ela vivia a morte constantemente. Só que essa lepra, ela é uma doença física. A lepra que a Bíblia condena, que a Bíblia combate, é a lepra causada pelo pecado, que ela não simplesmente, ela acaba com o corpo, mas ela também mata e tira a esperança da vida eterna. Então aqui mostra um homem que vai ter a sua vida transformada através de uma mensagem, de uma boa nova que chegou até a sua casa. No versículo 13 em diante, mostra um episódio, todos conhecem a história, mas bem resumido, né, para a gente entender o impacto, ou até mesmo a reação de alguém com a boa nova. Então chegaram-se a ele, os seus servos, e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Olha só, Naamã, ele vai e acredita nessa boa nova. Ele vai até outra nação, só que ele queria fazer as coisas tudo do jeito dele, com toda a sua pompa de chefe de estado. Ele chega ali, né, e foi direto à pessoa errada. Ele foi ao rei, que inclusive era até, né, não seguia assim fielmente a Deus, não tinha experiência com Deus. E o rei fica apavorado quando chega aquele oficial de um exército inimigo, pedindo a ele que fosse curado. Então, nessa situação, o profeta sabe da situação de Naamã e pede para o rei: pode trazê-lo para mim, pode trazer, que Deus vai operar um milagre. Só que da mesma forma, Naamã vai até o profeta e Deus não age da forma que Naamã esperava. Deus queria curar a lepra de Naamã, queria trazer a solução para aquilo, mas Naamã tinha que se submeter às condições daquela boa nova que ele encontrou. Então, no primeiro momento, na casa dele, ele ouviu uma boa nova. Quando ele chega para ser curado, não era da forma que ele pensava, não ia ser com aquele status, mas era justamente isso que Deus propôs e realizou na vida de Naamã. Deus curou Naamã. E só para vocês verem a testificação de Naamã, versículo 15, ó Naamã dizendo: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Isso próprio Naamã, que veio de uma terra estrangeira até o povo de Israel, ele foi curado e agora ele experimentou a bondade do Deus de Israel. É essa bondade, essas boas novas que Deus quer curar em nossas vidas, que Deus quer curar o homem do pecado e quer levar aos nossos lares, que nós testifiquemos da bondade do Senhor. Só que aqui eu gosto de fazer agora uma comparação com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo liberta. Você e eu sabemos que não há nada mais poderoso do que esta palavra, do que este Evangelho. Não há nada que se compare ao Evangelho de Cristo para transformar o homem, para fazer do homem uma nova criatura, para mudar todo um contexto, uma história. Porém, quando nós vamos falar as boas novas, falar o Evangelho de Cristo, muitos se escandalizam, muitos pensam: poxa, mas Jesus salva, mas eu vou ter que mudar a minha vida, eu vou ter que me submeter a outras regras, a doutrina da igreja, eu vou ter que... Ou seja, olha lá o que está acontecendo com Naamã. Isso é natural. O ser humano, ele é muito focado e muito intrínseco a ele, essa questão dele tomar as suas decisões. Ele quer estar no controle da sua vida. E Naamã também era da mesma forma. Ele estava leproso, era um general, um comandante,
mas chegou um momento que ele teve que tomar uma decisão: ou eu aceito as condições, ou eu permaneço leproso. Ele creu e foi restaurado. O homem que está na vida de pecado, ele se encontra leproso, ele também se encontra distante de Deus, mas o Evangelho é a cura. O Evangelho é o único antídoto para esse mal do pecado que é a lepra. Mas quando você ouve as boas novas e apresenta para quem for essas boas novas, também haverá uma decisão. A pessoa precisa se submeter, precisa encarar o Evangelho da forma que ele é, sem nenhuma modificação. Continuando, irmãos, então essa passagem aqui do livro de 2 Reis é para a gente comparar qual que é a reação de alguém que escuta as boas novas. Todo mundo quer milagre, todo mundo quer bênção, é natural, mas são poucos os que realmente se decidem a largar de vez a lepra, a serem curados e viver uma vida nova com Cristo. Então nós sabemos que o Evangelho são boas novas. Para a gente conceituar também, fazendo aqui uma adaptação da frase de um teólogo, John Stott, ele explica para nós de uma forma bem pedagógica que evangelizar é informar aos outros famintos onde encontrar alimento espiritual. John Stott ele é até um pouco mais radical, ele diz que é um mendigo informar outro mendigo onde tem comida, né? Ele fala de uma forma bem, explicando o que é evangelização, ou seja, nós que fomos alcançados pelo Evangelho, nós não tínhamos direito nenhum, estávamos passando fome, a fome espiritual, e Jesus nos trouxe esse alimento. Da mesma forma que nós fomos saciados, é nosso dever dar esse alimento, indicar às pessoas onde encontrar esse alimento, né? Nós vemos esse exemplo também lá no segundo livro dos Reis, capítulo 7, do versículo 8. O Antigo Testamento, irmãos, ele aponta para a nova aliança, ele aponta, para Jesus Cristo. Então, segundo o livro dos Reis, aqui no capítulo 7, versículo 8 e 9. Aqui, só para atualizar o contexto, o povo de Israel tinha passado por uma severa de uma guerra, Toda a cidade estava sitiada e o povo estava passando fome. Por quê? Eles não podiam sair da cidade para ir cultivar, cultivar os campos, trazer o alimento. E o que tinha na cidade de alimento se esgotou e ficou muito tempo, nessa escassez. Até que do lado de fora da cidade tinha alguns leprosos. Esses leprosos, eles não tinham acesso, eles não podiam estar, em sociedade. Então eles tinham que viver de forma isolada. Só que através desses leprosos, Deus operou um grande milagre. E os leprosos estavam fora da cidade e Deus operou um milagre usando o próprio exército inimigo para bater em retirada e deixar os seus mantimentos. E nesse contexto, olha o que a Bíblia vai dizer, no livro dos 2 Reis, capítulo 7, do versículo 8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. E foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em uma tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram um para os outros: não fazemos bem este dia? Não fazemos bem? Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Olha só, eles estavam morrendo de fome, leproso, fora da cidade, foram lá e encontraram o arraial cheio de mantimentos, cheio de comida, saciaram a sede, mataram a fome. Depois que tudo isso passou, eles olharam um para o outro e falaram: olha, a cidade inteira lá está passando fome, nós aqui, nos saciamos. Não é justo, não é justo a gente ficar aqui nessa situação enquanto o povo inteiro padece. Então eles decidiram e falaram aqui: olha, este é dia de boas novas. Então
aquele milagre que ocorreu não era só para eles, tinham que ser propagado. Então eles voltaram para a cidade, mencionaram para o rei, e aí sim Deus operou esse grande milagre. Da mesma forma, nós que padecemos, né? O pecado, ele tira toda a energia da pessoa, ele tira todas as nossas forças. Só o alimento do céu, só o alimento espiritual pode nos colocar em pé. Uma vez que nós fomos saciados pela palavra de Deus, não é justo ficarmos com a palavra só para nós. Essa palavra, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser difundida, tem que ser evangelizada. Então, irmãos, nós estamos aprendendo que o evangelho é para todos nós. O evangelho, ele salva, ele cura, ele transforma a vida de todas as pessoas que assim o aceitarem. Mas nós devemos levar esse evangelho, não ficar apenas conosco mesmo. E continuando aqui, no subtópico 2 da nossa lição, vai falar do único Salvador do mundo. Então, para a gente resumir um pouco o tópico aqui, não vai dar para a gente ler totalmente, mas a Bíblia diz que existe apenas um Salvador. Muitos falam, poxa, mas cada um tem a sua religião, cada um tem a sua crença, mas a nossa base de fé é a Bíblia. A Bíblia diz que só tem um Salvador. Muitos até se justificam, falam, poxa, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu pago as minhas contas, sou uma pessoa honesta, vivo honestamente, só faço bem, faço caridades, ajudo os que necessitam, e você vem falar para mim do Evangelho. Eu acho que não é para mim esse evangelho. Muitos têm ainda esse argumento. Agora vamos ver o que a Bíblia diz para esse argumento. A Bíblia diz o seguinte, Romanos capítulo 3 e 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também no livro de Efésios capítulo 2 diz o seguinte, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então aqui a própria Bíblia está afirmando que não é pelas obras que a pessoa faz que ela vai ser salva. Só existe um Salvador, só existe uma única forma de alcançarmos a salvação. Na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então a Bíblia é bem clara, que não basta, né, as obras da pessoa, não basta ela fazer boas obras, ser uma pessoa solidária, praticar na sua vida o amor, né? Não basta só isso, ela tem que reconhecer que é um pecador, que depende da graça de Deus, depende do Salvador Jesus Cristo, e é a única forma de ser salva, né? Então, aqui está o que a Bíblia defende, que só Jesus pode salvar. Indo aqui para o subtópico 3, nós vamos ver sobre o papel da igreja, né? O papel da igreja, ela vem como uma agência do reino de Deus na terra. Então Deus estabeleceu a igreja desde quando Jesus veio, construiu todo o seu ministério, e Ele deixou preparado os discípulos para dar, né, andamento a essa obra, né? Então nós vemos a confirmação disso lá em Atos 2, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então a igreja, ela se inicia porque o evangelho foi tomando cada vez mais, alcançando as pessoas, alcançando as nações, e foi aumentando esse número, e a partir disso o Espírito Santo começou a guiar, né, a guiar todos os apóstolos, os discípulos naquela época, para fazer a obra de Deus, e Deus confirmava com batismo no Espírito Santo, confirmavam com a salvação de muitas almas. Aqui, né, é um fato histórico, a pregação de Pedro ali, olha, 3.000 almas se renderem ao mesmo tempo, ao mesmo dia, né, aos pés de Cristo, ao Evangelho. Então Deus formou, instituiu essa igreja para levar o Evangelho, e desde então o Evangelho se mantém
venceu todos os anos, estamos aqui pela graça de Deus. Muitos até com a morte de Cristo na época e depois a ressurreição, alguns duvidavam e até tentavam perseguir a igreja, perseguir e tentar prender, matar os apóstolos, até que alguém se levanta, um sábio, e fala: olha, muitos já vieram antes de Jesus, muitos já passaram, já vieram com as suas mensagens, né? Trouxeram seguidores, só que depois que morreram, tudo acabou. Mas aqui está a prova real, está chegando no teu lar essa transmissão, estamos falando do mesmo evangelho, ele não mudou. Da mesma forma que ele operou no passado, ele pode operar aí na tua casa, pode operar a cura. Ele é o evangelho de Cristo, é a mensagem que tem poder de transformação, e é acompanhada de sinais, de milagres. E essa igreja, ela tem sido conduzida pelo Espírito Santo. Nós vemos isso, irmãos, em todo o livro de Atos. O livro de Atos é o livro da evangelização, porque ali nós vemos a condução do Espírito Santo em todas as etapas. Esse evangelho, ele só se espalhou porque tinha o Espírito Santo, né? E até hoje temos o Espírito Santo guiando e dirigindo, porque a própria perseguição dos cristãos fazia com que mais se espalhasse o evangelho, até chegar até nós, até chegar, né, a todas as nações. O Espírito Santo agia de várias formas. Nós vemos ali no livro de Atos, capítulo 8, Filipe sendo dirigido até o etíope. Então o próprio Espírito Santo revelava, mostrava para Filipe: olha, vai até tal rua, até tal endereço, né? A mesma coisa aconteceu com Cornélio, aconteceu com Pedro visitando até Cornélio, que ele chegou dirigido por Deus, né, através de uma visão, e Deus dirigiu e houve ali uma grande salvação. Se você acompanhar na sua Bíblia depois, com mais tempo, todo o capítulo 10 de Atos, aqui tem um fato, né, que nós vemos a tamanha obra que o Espírito Santo operou nesse oficial Cornélio. Tinha uma grande família, muitos amigos, e Deus levou Pedro até a casa dele, através de uma visão, e chegando lá, todos ouviram a palavra. E se você acompanhar no capítulo 10 de Atos, do versículo 3 ao 5, dizia o seguinte: Cornélio recebe uma visão e manda buscar Pedro. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope a mandar chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e dizendo: Pedro, ainda estas palavras caiu o Espírito. E dizendo Pedro, aqui Pedro já tinha voltado, estava pregando a palavra, né? Dizendo Pedro, ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ouve a mensagem, Pedro vai até a casa de Cornélio, é reunido toda a família, e diz a Bíblia: e dizendo Pedro ainda as palavras, enquanto Pedro estava pregando, caiu o Espírito Santo sobre todos. Naquele momento, todos que estavam na casa, ou que ouviam a palavra, né, receberam o Espírito Santo. Da mesma forma, a palavra de Deus, ela tem poder ainda hoje. Essa palavra que chega até você numa transmissão, ela pode manifestar maravilhas, sinais, prodígios aí no teu lar, ministrando cura, ministrando libertação. Todo espírito maligno de opressão caia por terra no nome de Jesus, porque essa palavra é poderosa. Da mesma forma que nós estamos aqui crendo e ministrando a palavra de Jesus, essa palavra tem poder, ela pode operar maravilhas neste exato momento, aí na tua casa. Glória a Deus por isso. Receba que essa é a palavra de Deus. Não há nada mais poderoso do que a mensagem de salvação de Cristo. O que nós podemos entender com tudo isso, meus irmãos, é primeiro que evangelização não é um processo mecânico. Evangelização, ela depende da ação e da confirmação do Espírito Santo em todas as etapas. Hoje em dia, muito se multiplicou a tecnologia. Nós sabemos que tem satélites, tem canais televisivos que anunciam o Evangelho 24 horas por dia. Tem mensagens de WhatsApp, mensagens nas redes sociais, tem tantas coisas, mas o método não mudou.
precisamos da ação do Espírito Santo. É por isso que nós estamos estudando as lições da escola dominical desse trimestre, que estamos vendo quanto nós dependemos da ação do Espírito Santo em nossas vidas, uma vez que nós precisamos ser cheios para sermos testemunhas dos sinais de Cristo, testemunha que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus ressuscitou e é poderoso para ministrar salvação nos lares, nas vidas de todas as pessoas. Então, esse evangelho é o evangelho de Cristo, e ele só avança, ele só se propaga porque existe a ação do Espírito Santo em todas as etapas. Os dons espirituais são uma capacitação para testemunhar a Cristo. Então, a Bíblia diz lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, o Espírito Santo, os dons espirituais que cada um recebe, tem o objetivo que nós sejamos testemunhas. Onde estivermos, nós temos que testemunhar, nós temos que revelar ao mundo o Jesus que nós servimos, né? Nós devemos testemunhar esse evangelho. Então o evangelho, ele é o poder em ação. O evangelho de Cristo, ele é acompanhado, como nós vimos, de sinais, mas ele é o poder em ação. Trazendo o texto áureo da nossa revista, né? O texto áureo que diz, olha, palavra de poder: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Também em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, o próprio apóstolo Paulo nos diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus por isso, glória a Deus por essa palavra, porque sabemos que o evangelho, ele tem dificuldades, né? Ele tem situações do dia a dia, tem tantas limitações para serem enfrentadas, mas aqui nós temos a confirmação de alguém que provou desse evangelho. Quem que era Paulo, que escreveu tudo isso? Quem foi Paulo? No começo, um perseguidor. Deus transformou o apóstolo Paulo. Depois disso, ele passou por tantas, né? Então, só dando um resumo aqui, olha, de um pouco do contexto da história de Paulo, você pode ir lá em 2 Coríntios, depois com calma lá e ler completamente o capítulo 11, mas ele está dando um resumo do que foi a história dele depois do encontro do evangelho. O que ele passou? Olha, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, ele diz o seguinte, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Esse é o contexto da história de alguém que escreveu, né? Esses versículos, olha, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Ou seja, alguém que passou por tudo isso, ele diz, olha, olhando bem para a minha história, não me tenha como alguém que está vencido, né, nessa situação. Eu não me dou como vencido. Eu passei por tudo isso, mas eu vi o poder de Deus para a transformação. Eu vi o evangelho sendo ministrado, pessoas se rendendo, pessoas sendo convertidas, libertas, curadas. Esse é o evangelho que o apóstolo Paulo, ele provou na sua essência. Ele provou esse evangelho e ele diz, eu não me envergonho. Valeu a pena, tudo isso valeu a pena. Para mim, fiquei preso, né? Fiquei preso, passei por situações, mas valeu a pena, eu não me envergonho. E outra, a cruz era um sinal de vergonha. A cruz por onde Jesus passou era um sinal de vergonha. Então muitos querem adaptar o evangelho à sua própria forma de vida, à sua própria forma de encarar as coisas.
muitas vezes não quer encarar o Evangelho como ele é. O Evangelho tem a cruz. O Evangelho passa pela cruz, passa pela renúncia. O auge do ministério, da carreira de Jesus foi a cruz. Então, no auge do seu ministério, ele foi para a cruz. Então, Jesus, ele nos mostra o verdadeiro Evangelho tem cruz, tem renúncia, ele tem todo esse lado. O próprio apóstolo Paulo, ele mostra todo esse relato do que ele viveu levando o Evangelho. Mas ele fala, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então o que Deus espera de nós é que nós provemos desse Evangelho, provemos o seu poder, né? E sejamos testemunhas para levar essa mensagem a todos quanto precisam. Porque da mesma forma que nós éramos, né, necessitados da palavra de salvação, da palavra que é o alimento do céu, muitas pessoas também perecem por falta dessa palavra. Eu vou pedir para o pastor Uzias resumir para a gente o tópico ali, pastor Uzias, que fala da expiação limitada e ilimitada. São algumas doutrinas que surgiram, ainda hoje tem força essas doutrinas no nosso meio? Nós temos a nossa teologia pentecostal e nós temos enfrentado aí alguns enfrentamentos teológicos, questionamentos teológicos, a respeito daquela teoria de por quem Cristo morreu. Há uma linha que defende que Cristo morreu só pelos eleitos, né? Então aqui eles vão trabalhar a questão da expiação limitada. Jesus morreu só para os eleitos. E nós cremos na expiação ilimitada, ou seja, Jesus morreu por todos. Então aqui, resumidamente falando, Tiago, dá para fazermos uma pontuação. Nós temos que observar bem aqui sobre a redenção obtida, que foi a oferta de Jesus, que é para toda a humanidade, e a redenção aplicada, que, ou seja, na vida daquelas pessoas que aceitam a oferta da graça. Então, na expiação ilimitada, Jesus morreu por todos. Glória a Ela Deus. se torna limitada na vida de quem não aceita o Evangelho. Amém. Bem explicado, né? Então, para nós que aceitamos, essa expiação, ela é completa, né? Ela é completa, atinge a todos. E, concluindo a lição, meus irmãos, nós sabemos que a evangelização tem alguns desafios. O mundo mudou, muita coisa mudou, a forma do homem lidar com os problemas atuais mudou. Mas uma coisa podemos ter certeza, a palavra não mudou, o Evangelho continuou o mesmo. O Deus que operava maravilhas, milagres no passado, continua operando hoje. A palavra é atual, é viva e é eficaz. E da mesma forma que o Espírito Santo guiou o povo, guiou os apóstolos, naquele momento inicial que enfrentaram tantas dificuldades, perseguições, da mesma forma nós dependemos do Espírito Santo hoje, para sermos capacitados para alcançar essas pessoas, porque é só pela graça de Deus, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo, né? Liberta da vida do pecado. Então nós precisamos, com mais esta lição que nós aprendemos, a importância do Espírito Santo. Todo o Evangelho chegou até onde chegou, pela ação do Espírito Santo. Não é um processo mecânico, não é, né, algo que nós fazemos sem uma estratégia. É Deus quem dá a estratégia, nós dependemos dessa direção. Então, deixo aqui a conclusão com o pastor Uzias e agradeço a você que ficou até este momento acompanhando conosco. Compartilhe, né, este link com mais alguém que também será edificado. Deus abençoe a todos os lares e até a próxima lição a todos nós. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Que maravilha
Uma lição tão maravilhosa, irmão Tiago. Deus abençoe o professor Tiago pela exposição desta matéria tão maravilhosa sobre a nossa compromissados com a evangelização. E achei muito interessante o ponto em que o Tiago abordou aqui sobre a analogia entre Acã, né, o general Naamã, general Naamã, o seu pecado, a sua lepra, com todo o seu orgulho, né? E isso me faz pensar também que hoje o homem carregado de pecado está vestido de orgulho, procurando desculpas, né? Mas ali ele, quando encontrou com o Senhor e o Deus de Israel, libertado do pecado, da lepra, do vício, do problema da lepra, ele reconheceu que só o Senhor de Israel era o Deus da sua salvação. Então o evangelho é isso, né? É o John Stott, né? É o faminto contar para outro faminto, melhor ainda, o mendigo contar para outro mendigo aonde tem pão para comer. Isso é evangelho, é tão simples, né? E qual é a reação que nós devemos esperar? Alguém vai dizer, não, você está falando que tem pão aonde, né? A rejeição pode estar aqui, simplesmente. Agora, eu tenho o dever de dizer, olha, eu sei aonde tem pão para comer. Amém, irmão Sérgio? Aonde tem pão para comer, eu sei. Então, conta para o faminto onde tem pão e deixa ele escolher se ele vai até o local comer esse pão maravilhoso ou não. Então, passar agora ao pastor Valdecir para as considerações finais. Tiago, Deus te abençoe. E é uma lição maravilhosa e aprendemos maravilhosamente nesta manhã. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, queremos louvar a Deus por esta matéria, Escola Bíblica Dominical. Deus, através do seu Espírito, usou de uma forma muito clara e lógica o nosso professor, que explicou com muita maestria, com muita propriedade, esta matéria tão essencial e importante. Comprometidos com a evangelização. O apóstolo Paulo, ele usou uma expressão que todos nós basicamente repetimos volta e meia. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus. Ele não diz que será o que foi, mas esta afirmativa aponta para o presente. É poder de Deus e salvação para todos aqueles que crêem. Então nós queremos louvar ao Senhor por esta matéria muito bem explicada. Entendemos então que o maior poder, a manifestação de poder, está na obra evangelizadora. Eu vejo muitas vezes quando os pregadores, eles pregam a cura divina, a barulho de línguas estranhas e tantas outras manifestações, e eles saem agradecidos porque as suas pregações, elas podem provocar um certo histerismo no público que estava diante dele. E quando você percebe que não houve o maior milagre, que seria a salvação das almas, então o maior milagre é quando pessoas se rendem literalmente aos pés do Senhor Jesus Cristo. É por isso que todos nós devemos assumir literalmente um compromisso com a obra da evangelização. Aliás, pastor Uzias, é a única coisa que nós levamos para a eternidade. É a única coisa que não fica aqui e se não desgasta com o tempo. São aquilo que nós pregamos. Porque o fruto do que você faz aqui, você terá consequência dele daqui 1000 anos, 2000 anos, durante toda a eternidade. Ou seja, que é as almas que você conseguiu literalmente levar aos pés do Senhor nosso Deus, aos pés do Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos de evangelização, evidentemente, que nós estamos falando dos evangelistas anônimos. São aqueles que não estão diante dos holofotes, né? Que não aparecem nunca. Porque os maiores evangelistas são solitários, anônimos. Somente Deus é testemunhas do trabalho por eles realizado. Mas isso é compromisso. Isso é a chamada literal que Deus tem feito. Então, se nós queremos ver
o poder de Deus manifesto, então vamos nos envolver com a obra da evangelização, que é a maior demonstração do poder de Deus. É quando uma vida é resgatada das mãos de Satanás e trazido aos pés do Calvário. Matéria muito boa explicada, que Deus abençoe os nossos queridos irmãos que estão acompanhando esta matéria nesta manhã de domingo, que o Espírito do Deus Todo-Poderoso, ele possa iluminá-lo, possa direcioná-lo em mais esta manhã de domingo, que possamos refletir sobre a importância da obra evangelizadora. Deus abençoe esta coesa equipe da nossa IBD, aos professores que são altamente gabaritados e têm feito com muita maestria tudo aquilo que lhe tem sido confiado. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar e estaremos agradecendo ao Senhor. Aproveito neste momento para pedir aos irmãos que também você pode acompanhar e cultuar a Deus da comodidade da tua casa através do culto de adoração ao Senhor na noite deste domingo. Deus, certamente, Ele tem uma palavra para o teu coração. Você está agora assistindo a escola dominical, mas não esqueça que logo mais às 19 horas o culto vai chegar até o teu lar, aonde você poderá estar cultuando o nome daquele que vive e reina para sempre. Oramos. Querido Deus e eterno Pai, queremos, Senhor, te louvar e agradecê-lo pela ministração desta palavra que recebemos na manhã deste domingo. E eu peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando os professores, Senhor, que com muita maestria, com graça, tem transmitido a tua gloriosa palavra. Eterno e soberano Deus, que este domingo, Senhor, na vida de todos os teus filhos, seja recheado de bênção e da tua graça. Abençoa, Senhor, também o culto de domingo à noite. Senhor, meu Deus, fala ricamente na vida de cada um dos teus servos. Em nome de Jesus, para a tua glória, nós oramos agradecidos. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, e nós dizemos amém.